A Bíblia não nos diz nada. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque é verdade, a Bíblia não nos diz nada. Aqui está um exemplar da Bíblia. Ela não nos diz nada, nem para você nem para mim, em tempo algum. E eu vou provar isso agora. Por exemplo, eu vou dizer aqui, ó, Bíblia, me fala alguma coisa. Vamos ver se ela vai falar aqui no meu ouvido alguma coisa. Vamos ver. Não estou ouvindo ela falar nada. Ah, já sei. Vamos usar ela aberta aqui para ver se funciona. Então eu vou dizer de novo aqui, ó. Agora a Bíblia está aberta. Olha aqui. Já abri a Bíblia. Já está aqui. Bíblia, me fale alguma coisa. Vamos ver se eu vou ouvir aqui ela falando alguma coisa comigo. Não, ela não está falando nada. Então, já provei aqui que a Bíblia em si não nos diz nada. Nem fechada e nem aberta. E isso você já deve ter percebido. Porque você tem uma Bíblia também. Assim como eu tenho essa aqui. Você tem a sua, eu tenho a minha. E ela não nos diz nada. Mesmo estando... Ou melhor, se ela estiver fechada ou mesmo se ela estiver aberta. Ela não vai nos dizer nada em tempo algum. Ela não tem boca para falar, para se comunicar verbalmente com você e comigo. Então, a Bíblia em si não nos diz nada. Mas nós temos que chegar à verdade disso. Como? Lendo não a Bíblia, mas sim a Escritura. Porque a Escritura sim nos diz muita coisa. E o que as Escrituras nos dizem é importante, é sério, é relevante, é útil, é essencial, é decisivo na sua e na minha vida. Por isso, é a Escritura que nós devemos dar valor. Porque ela sim vai nos dizer algo que precisamos. Algo importante. Algo sem a qual não podemos viver uma vida em Cristo. Então, eu vou provar aqui que é a Escritura que nos diz alguma coisa, e não a Bíblia em si. Então, eu vou provar aqui, é claro, lendo textos das Escrituras para que essa verdade possa ser suficiente para você e para mim. Possa nos esclarecer a respeito disso. Para que ninguém fique na dúvida. E sim para que tanto você como eu tenhamos a convicção e a certeza absoluta de que o que nos diz alguma coisa é a Escritura em si. A Escritura que Deus inspirou. Quando inspirou Moisés, quando inspirou os homens que escreveram os textos sagrados, as epístolas, enfim. Então, o que a Escritura nos diz é algo que nós devemos dar ouvidos sim. Porque quando você e eu damos ouvido ao que está escrito, o que está escrito é a verdade, é o que importa. E isso é importante. Para a nossa edificação em Cristo, é preciso que ouçamos o que a Escritura nos diz claramente. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam exatamente sobre isso, para provar de uma vez por todas que o que a Escritura nos diz é algo bom. Mas a Bíblia em si, ela não nos diz nada em tempo algum. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículo 28. Deixa eu achar aqui. Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículo 28. Evangelho segundo Marcos, capítulo
15, versículo 28. Deixa eu ver só mais uma página aqui. Está escrito assim, ó. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Então, quem é que nos diz? A escritura. Então, a escritura fala com você e comigo. Ela se comunica conosco dessa forma, nos dizendo claramente. Como esse texto que diz, ó. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Então, a escritura que diz. Não é a Bíblia. A Bíblia não nos diz nada, mas a escritura nos diz muitas coisas. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está no Evangelho segundo João. Só mais um pouco aqui à frente. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 38. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 38. O Senhor Jesus falando disse, ó. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o próprio Senhor Jesus, aquele que nos salvou por sua graça, ele diz claramente que é a Escritura que diz alguma coisa. Ele diz aqui, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a Escritura que nos diz isso. Não é a Bíblia. Nunca foi e nem será. É apenas a Escritura. E o Senhor Jesus fala isso bem claro para que as pessoas entendam dessa forma. Que é a Escritura que diz. Diz o quê? Diz aqui, ó. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É isso que a Escritura diz. E é isso que a Escritura diz para você e para mim hoje. Temos que entender que é a Escritura que nos diz. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no Evangelho segundo João também, agora capítulo 19. Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 37. Está escrito assim, ó. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem transpassaram. Vou ler de novo aqui, ó. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem transpassaram. Então, é a Escritura que diz, pessoal. Não há dúvida sobre isso. Já estamos sendo esclarecidos pela própria Escritura. Dizendo para você e para mim que devemos acreditar no que ela diz. Porque o que ela diz é confiável, é perfeito, é algo que nós devemos saber. Esse conhecimento que a Escritura diz, nós devemos conhecer também. Se aprofundar cada vez mais. Então, é assim que é. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 3. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 3. Mais um texto aqui, ó. Afirmando que o que nos diz alguma coisa é a Escritura. Não confunda Bíblia com Escritura. Bíblia é Bíblia. Escritura é Escritura. E o que nos diz alguma coisa é sempre a Escritura e não a Bíblia. Então vamos ver aqui, ó. A Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 3. Está escrito assim, ó. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Então,
sempre afirmando que o que nos diz alguma coisa é sempre a Escritura. É isso que nós devemos entender de uma vez por todas, para não ficarmos afirmando algo. Por exemplo, existem muitas pessoas por aí que falam: a Bíblia diz, 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 quando a Bíblia não diz coisa nenhuma. Porque o que nos diz mesmo, de fato e verdade, como eu estou lendo aqui, é a Escritura, pessoal. É simples assim. Essa é a verdade. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. É isso que a Escritura diz. Diz claramente para você e para mim. Então, nós devemos entender isso hoje. Devemos defender o que a Escritura diz. E não ficarmos defendendo ou falando o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz coisa nenhuma. Quem inventou isso não está certo. Está errado. Porque o que a Escritura nos diz é a verdade. Então, eu vou ler aqui o próximo texto, que está também aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, agora capítulo 9, versículo 17. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 17. Está escrito assim, ó: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então, a Escritura diz a Faraó o texto que eu li aqui. Esse é mais um texto que mostra claramente que é a Escritura que diz. Na época de Faraó não existia Bíblia ainda. Então, ninguém naquela época poderia dizer que a Bíblia diz a Faraó. Não. Naquela época existia Escritura. Por isso, está escrito aqui, ó. Capítulo 17. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 17. Porque a Escritura diz a Faraó. É isso que está escrito. O que está escrito é: a Escritura diz a Faraó. A Escritura pode dizer a você, pode dizer a mim. Sempre. É isso que devemos entender. E não ficar falando algo errado. O intuito do que eu estou falando aqui é para a nossa própria correção, para a nossa educação na justiça, para que o que é certo aconteça em sua vida e aconteça na minha também. Para que sejamos pessoas que ouçam o que a Escritura diz. Quem ouve o que a Escritura diz, com certeza está tendo uma vida para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está na Epístola de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 10, versículo 11. É só virar a página aí, ó. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 11. Novamente aqui, ó. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. É a Bíblia que diz isso? Não. O que diz o texto que eu li aqui agora é a Escritura. Porquanto a Escritura diz, a Escritura fala, a Escritura se refere, menciona. Então, a Escritura diz: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. É isso que a Escritura diz. Para você e para mim, para qualquer pessoa. A Escritura está dizendo a verdade, pura e simples. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal. Está muito bem claro o que está sendo dito aqui. Agora o próximo texto que eu vou ler
está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 30. Então está escrito assim, ó. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 30. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então, é a Escritura que diz. Na época em que isso aconteceu, na época de Abraão, lá, né, onde aconteceu aquela situação, o que existia? Era a Escritura, não existia Bíblia. Bíblia é algo bem recente. Não é algo daquela época. O que existia é a Escritura. Então diz aqui, ó. Contudo, que diz a Escritura? O que a Escritura diz é: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. É isso que está escrito na Escritura. É isso o que a Escritura está dizendo claramente. Então não tem como você e eu nos confundirmos mais a respeito disso. É hora de parar. É hora de parar de falar esse erro. A Bíblia diz isso, ou a Bíblia diz aquilo. Não. O que nós devemos entender é que a Escritura diz. Quando entendemos que é a Escritura que diz, vamos acertar. E isso é importante. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Tiago. É o último texto agora. Epístola de Tiago. Deixa eu achar aqui. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 23. Epístola de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 23. É isso mesmo. Então está escrito assim, ó. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, esse texto esclarece tudo agora também. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, é a Escritura que diz. Não é a Bíblia que diz isso, é a Escritura. Separe as coisas. Nós devemos dar ouvidos ao que diz a Escritura, e não a Bíblia. Porque a Bíblia não fala nada, nem para você, nem para mim, em tempo algum. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, esses textos aqui mostram claramente, para você e para mim, que é a Escritura que diz. É disso que nós devemos nos conscientizar, nós devemos aprender isso. Nós devemos parar com esse vício de linguagem, que não faz mais nenhum sentido mais, de dizer que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Há quantos anos isso já vem sendo dito por aí? Muitas pessoas falam dessa forma, mas essa forma é errada. A forma certa é, a Escritura diz. Se a Escritura diz, você e eu devemos ouvir, devemos dar ouvidos. Porque só dessa forma iremos ser pessoas que irão ser corrigidas, como está escrito. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal. Isso é muito sério, importante, é decisivo. Eu tive que aprender dessa forma. Você também pode.
para acertarmos agora. Quando se referimos à Escritura, devemos dizer: a Escritura diz, essa é a palavra certa. Então, nós devemos agora viver dessa forma. Aprendemos agora com a própria Escritura, nos dizendo claramente o que nós devemos dizer. E o que nós devemos dizer é: a Escritura diz. Então, eu espero que essa mensagem possa edificar, possa nos fazer acertar. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.